Então, acho que esse exercício eu não vou corrigir hoje. E a gente vai para o custeio por departamentalização. Tudo bem? Não. Na lata, sim, Maria. Brincando. Não, ainda bem que ela se manifestou, porque eu já ia me manifestar aqui. Ela foi assim, na lata. Não. Ai, não, estava por primeiro aqui, foi o primeiro que apareceu, mas foi engraçado, Maria. Foi muito na lata. Não. O exercício que vocês tinham para resolver era esse, né? A fábrica manteiga saborosa produzia dois produtos principais, a marca Suave e a marca Sabor. Era esse? Agora me respondam também, né? Sim, professor. Então, a gente tem essa fábrica de manteiga, trabalha com duas marcas. Então, a marca Suave é comercializada na região sul do país e a Sabor na região nordeste. Alguns dados contábeis financeiros mensais da empresa estão apresentados na tabela seguinte. E considere que os estoques iniciais e finais são iguais a zero e a alíquota nula para efeito do imposto de renda. Então, consumo de matéria-prima, 180 mil, gastos com depreciação da fábrica, 30 mil, gastos com frete para a região sul, gastos com frete, 20 mil, isso aqui eu estou achando estranho. Consumo de embalagem sabor, 10 mil, despesas fixas de propaganda, 8 mil, gastos com mão de obra direta, 40 mil, e consumo de embalagem suave, 15 mil. Gastos com frete para a região Nordeste, 35 mil. O consumo de matéria-prima distribui-se com os percentuais de 40% e 60% para o produto suave e o produto sabor. E os gastos com mão de obra foram atribuídos meio a meio para ambos os produtos. Os custos indiretos de fabricação são atribuídos aos dois produtos de acordo com o volume de produção do período. Sabe-se que no período foram produzidas 50 mil unidades do produto sabor, 60 mil unidades do produto suave, e o preço de venda, o preço unitário de venda dos dois produtos foram respectivamente de 4 e de 3,50. Então, pede-se para calcular o custo total de cada produto, custo unitário de cada produto e o custo dos produtos vendidos no período, bem como o estoque final dos produtos acabados, resultado no período por produto e o custo, a contabilização dos custos de fabricação. Surgiu algum problema, alguma dúvida nesse exercício? Nada. Eu tive sim, professor, para montar o exercício e para desenvolver ele. Ó, tem uma pergunta aqui que ela é bem, vamos falar assim, bem capciosa para esse exercício. O valor do estoque final dos produtos acabados. Esse daqui, se fosse questão de marcar X, seria a mais fácil de todas. Por quê? Porque é o mesmo que foi vendido. Então, como a gente vendeu todos os produtos, o estoque final vai ser quanto?
Zero, Isso? né? Ah, tá. Eu achei que você estava perguntando o valor. Não. Aí o custo do produto vendido, daí sim, é o mesmo que a gente produziu. Sim, Só isso. Nada mais. Só um pouquinho, gente. Quando é coordenação, a gente responde. Então, situaçãozinha que teoricamente facilita um pouco a nossa vida. Ou poderia ser uma pegadinha de exercício, né? Agora, esses dois realmente a gente não tem o que fazer, tem que entrar no processo de cálculo. Vamos lá, a gente tem a marca Suave e o segundo produto, Sabor. Isso? Então, são os dois produtos que nós temos. Como é que a gente começa montando a tabela de custeio por absorção? Custos diretos? Vamos deixar primeiro a quantidade aqui só para facilitar a nossa vida? Quantidade. Mas depois sim a gente põe os custos diretos. O que a gente tem como custo? Primeiro como custo, vamos pensar bem aqui. Já que aqui está uma figura, não coloquei uma figura. Matéria-prima é custo? Custo, né? Depreciação da fábrica é custo? É indireto, né? Opa, custo mais indireto, perfeito. Gasto com frete para a região sul. Custo direto? Indireto? Despesa? Professora, eu coloquei como uma despesa, porque não está direto na produção do produto. Perfeito, Silvana, é isso mesmo. Ele já acontece depois de todo o processo de fabricação, não entra na figura de custeio, né? Ele é só um valor acessório ou necessário para que a gente tenha receita. Então, aqui a gente tem uma despesa. Consumo da embalagem e sabor. Custo. Agora, direto ou indireto? Só um pouquinho. Oi, mãe. Vou fazer esse anotei 4, Tá bom, tá bom? tá Já bom, vou me arrumar, já vou sair. tá bom. Bom trabalho, beijo. Minha esposa indo à labuta. Coitada, né? Esse horário. E embalagem, embalagem de sabor, custo,
Professor, Oi, eu vou sair da aula. Hoje é aniversário da minha filha e tem um pessoal aqui, eles vão cantar parabéns e eu não vou conseguir ficar, nem prestar atenção. Pilo, depois assiste a gravação. Tá bom, então, professor. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Então, continuando. Consumo de embalagem e sabor. É custo, despesa, é direto, é indireto? Vocês podem falar, né? Embalagem não faz parte do produto? Sim, pode falar, Flávia. Flávia, Silvana. Então, eu primeiro tinha pensado que era indireto, professor. Daí depois eu vi ali que ele está colocando diretamente ali, não está vinculado num rateio. Daí eu fiquei na dúvida. Vejam que aqui, embalagem ele já seria por natureza direto. Porque a gente vai vender um teclado, sai com uma embalagem específica, né? Aqui tem um detalhezinho que eu já queria puxar de gancho especificamente para essa nossa aula de hoje, que é o departamentalização. Como assim, professor? É onde a gente começa a dar uma tratativa para alguns custos sendo direcionados especificamente para um produto ou para outro. Ou seja, vai participar ou vai compor o produto, ou vai compor o custo do produto, aquele gasto que participou da composição dele. Então, ele é plenamente direto. Ele é muito mais fácil de falar que é direto até do que os outros, porque ele só vai servir para embalagem e sabor. Então, aqui a gente tem um custo direto, especificamente do produto sabor. Despesa fixa, despesa, né? Não tem nem muito o que falar. Gasto com mão de obra direta. Aí a mão de obra é o custo e mão de obra direta, direto, né? E consumo de embalagem suave, também direto. Então, vamos colocar aqui. Matéria-prima. Qual que é o outro custo? Matéria-prima. Vem aqui, depreciação é indireto. Embalagem e sabor. De obra direta. Pintar esse cara aqui porque eu quero destacar ele. E embalagem suave. Também vou destacar esse cara. As quantidades. Foram produzidas 50 mil da sabor, 60 mil da suave. 60 mil da suave, 50 mil da sabor. Custos diretos, matéria-prima. A gente sabe que foi 40% para suave e 60% para sabor, já que a gente só tem um levantamento de valor único. Então, aqui, só para calcular, 180 mil vezes 40% igual 180 mil vezes 60%. 40 mil vai para suave,
40 mil não, 40%, né? 72 mil. E 108 mil foi para sabor. E embalagem sabor, 10 mil. Quanto que a gente vai colocar para suave? 6 mil? Não, é 40 mil. É que 4 mil, meu Deus do céu. Não, nesse caso em específico, não liguem se vocês fizeram diferente, tá? Isso era só um gancho que eu queria trazer para a aula de hoje. Como ela é específico da sabor, ele vai ficar somente para sabor. Ah, professor, eu fiz a distribuição igual a matéria-prima. Não tem problema. A ideia aqui é outra que eu tinha para linkar a aula de hoje. E a mão de obra? 40 mil, sendo meio a meio. Então, 20 mil. 20 mil para suave e 20 mil para sabor. E a embalagem suave? Embalagem suave, 15 mil. Professor, nesse caso eu fiz só uma linha de só embalagem. Eu fiz embalagem, daí eu coloquei 15 para suave e 10 para sabor. Não tem problema. Porque o valor foi alocado de acordo com a utilização. Mas aqui, por que que eu estou separando? Para vocês conseguirem já enxergar essa figura de departamento. Então, o departamento ele vai poder ser usado tanto aqui na figura da produção em si, quanto nos custos indiretos. Ah, professor, e qual o sentido disso? Eu já estou adiantando os slides, mas tudo bem. É fazer uma melhoria, ou foi uma proposta de melhoria, no processo do rateio, onde pessoas, vamos falar assim, departamentos que não utilizavam determinados serviços ou determinados materiais não pagassem por ele, ou não entrassem nesse cálculo. Faz mais sentido isso? Ou não? Seria a mesma ideia Não da... entendi, professor. Hã? Não entendi. Ó, vamos pensar na ideia. Lembra que eu comecei a falar do rateio da sala comprando uma pizza? Então a gente define quanto cada um vai pagar. Se a gente fosse utilizar o método convencional de rateio, todo mundo pagaria uma parte, dependendo do critério que a gente adotasse. Mas, de repente, a gente acha uma pessoa na sala que tem intolerância à lactose. Não vai poder comer a pizza, né? Senão vai passar mal. É justo essa pessoa pagar? Pelo rateio da pizza? Ela não pode comer queijo. É justo? Não. E na empresa a gente começa a pensar da mesma maneira. Então, de repente, a gente tem um departamento lá que não tem máquinas. Faz sentido ela pagar a depreciação da máquina? Um departamento que não tem máquina. Vamos supor que seja só de trabalho manual. Entra na mesma ideologia dessa história da pizza.
Puxa, ele não usa a máquina. Então, não é justo que o departamento dele absorva o valor do rateio. Ou, de repente, um determinado produto não usa água na composição. E a gente antes fazia o absorção puro, fazia um rateio por algum critério específico, algum critério que a gente escolheu. Esse produto que não usa água vai pagar pela água utilizada na fábrica. Puxa, ele está pagando por algo que ele não usa. Então, a absorção ele vem com essa figura, tentando amenizar essa distorção, onde a gente passa a tratar departamentos que não usam um determinado serviço ou um determinado material de modo diferente. Então, a mesma coisa aqui. Não seria justo se a gente distribuísse o 10 mil da embalagem sabor para suave, né? Não faz lógica. Assim como não seria lógico passar da embalagem suave para sabor. Deu para pegar esse início de ideia? Entendi, professor. Vai discriminando ainda mais isso? Abrindo mais isso? Vai abrindo ainda mais. Até o pessoal costuma vir, até utilizar isso aqui sem perceber nas empresas, quando a gente usa centro de custo. Centro de custo, uma das finalidades é ajudar nesse processo de departamentalização. Lá no meu trabalho, a separação é por cento de custo. Então, vai ter materiais onde alguns centros de custos vão absorver ele e outros não. Vai depender muito da linha de produção. Então, lá já é o custeio com departamentalização. Se não for até o custeio ABC, que daí é uma evolução do custeio por departamentalização. Então, para vocês verem como foi árduo esse trabalho, né, em cima da absorção. A absorção ele trouxe um pilar, trouxe os princípios dessa contabilidade seguindo os princípios contábeis, mas diversos pensamentos vieram surgindo depois. Então, aqui, já pensando nessa, quem utiliza, quem não utiliza, a gente separa a sabor. Só o produto sabor vai pagar e a embalagem suave, só o produto suave vai fazer o pagamento. Professor, mas muda a forma de contabilizar? Não, fica igualzinho. Cada valor vai para o seu respectivo estoque de produto em elaboração. A gente já vai para a contabilização. Então, custos total, né? Total custos diretos. A soma de custos diretos, a suave vai custar 107 mil e a sabor 138 mil. Depois dos custos diretos, a gente vai para onde? Custos indiretos, né? Esse caso aqui está bem tranquilo. A gente tem qual custo indireto? Só a depreciação da fábrica, né? Matéria-prima a gente já utilizou, frete é despesa, embalagem a gente já utilizou, propaganda é despesa, mão de obra a gente já utilizou, a embalagem suave já utilizou, e o frete é despesa. Então ficou só a depreciação da fábrica. Depreciação da fábrica, total de 30 mil. E o rateio é conforme o volume de produção do período.
Então, a gente tem aqui um total de 130 mil. A produção. Quanto que a gente produziu da Suave? 60 mil, né? E da Sabor? 50 mil. Como que eu faço agora o rateio? Eu sempre me bato com rateio, gente. Eu tenho essa dificuldade. Qual que é o Tem que primeiro passo? somar, né? Tem que Somar? somar os dois, isso. Eu vou somar os 60 mais os 50. Então, esse representa o total da minha produção, né? Então, seria o 100%. Então, para achar quanto que representa a Suave, como é que eu calculo? O 60 ali por 110, né? 60 dividido por 110. Então, vou deixar bonitinho aqui como percentual. 54,55. E a Sabor, vou dividir 50 por 110. 45,45. Então, vou multiplicar 130 mil vezes a Suave, 54%, e a Sabor, 130 mil Professor, vezes... dá 130 mil. Não é 130? Eu estou com 130 na cabeça. É 30. Ah, eu falei, ué, será que eu tinha que fazer alguma coisa? Porque eu tô tão feliz que até aí o meu tá certo, que primeiro exercício que tá indo até agora certinho. Não, não, era... Eu coloquei um zero a mais ali que não precisava. É 30 mil, tá? Então, 16 mil para Suave e 13 mil para Sabor. Então, total dos custos indiretos. A gente só tem um, né? Para ficar assim. Total dos custos indiretos. 16 mil. Com base nisso, a gente consegue achar o custo total, né? Vai ser o quê? 107 mil mais 16 e 138 mil mais 13. Achamos o custo total de 60 mil embalagens de Suave e 50 mil de Sabor. Então, meu custo unitário vai ser de quanto? Divido 123 pelo total produzido. Divide, né? Se multiplicar não dá muito certo. R$ 2,06. E vou dividir os 151 por 50 mil, R$ 3,03. Até aqui, foi tranquilo? Mais ou menos. Caí na pegadinha do professor. Eu fui lá e fiz tudo errado, coloquei todos os fretes. Ai, meu Deus, agora olhando eu já vi que estão tudo errado. Não, o frete ali a gente já sabia, né? Frete é tudo aquilo que vai depois da produção entra para a área da despesa também, né? Feito isso, a gente vai contabilizar tudo isso. Mas antes, vamos montar aqui as fichinhas de estoque para a gente ter ela gravadinha, bonitinha. Quantidade, valor unitário, valor total.
Entradas. Saídas e saldo. A gente vai ter para dois produtos distintos, né? Então, primeiro a suave. Entrou 60 mil no estoque. Valor total 123, 363,64. Deixa eu colocar a formatação bonitinha aqui para não ficar esculhambado. Não tem saída nesse movimento, né? Então, a quantidade que a gente finalizou, 60 mil. Valor total, 123 mil. Então, se a gente dividir, 123 dividido por 60 mil, R$ 2,06. E a entrada do produto sabor, 50 mil peças, a um total de 151.636,36. Então, custo médio, 3,03. Saldo nesse movimento, 50 mil peças a R$ 151 mil reais, né? Então, o custo unitário, 3,03. Quanto que a gente vendeu? Foi vendido tudo. Então, estão produzidas e vendidas todas as unidades. Então, a saída, 60 mil. Saldo. Aqui, na verdade, a gente pega o valor unitário, né? 60 mil vezes 2,06. Então, 60 mil menos 60 mil, zero. 123 mil menos 123 mil, zero. Então, o custo médio, não tem nem como fazer o cálculo, né? Porque é zero. Então, as vendas da Sabor, 50 mil unidades, custando R$ 3,03. Então, fazendo essa multiplicação, 151 mil. 50 mil menos o que foi vendido, saldo zero. 151 menos 151, zero. E zero dividido por zero, não dá para fazer, né? Custo médio, zero. Então, aqui a gente já teria respondido quais as perguntas? Custo total, o custo unitário, o custo dos produtos vendidos, né? Tá onde essa resposta? Quem lembra? Onde a gente acha o CPV, ou quando é mercadoria, o CMV? É a soma de qual coluna? Aqui, né? Soma das colunas, da coluna saídas, valor total das saídas, sempre vai ser o CMV, ou, quando é produção, CPV. Sempre. E a última linha aqui, né? Representa o quê? A
próxima resposta, né? O estoque final. Aqui. Estoque final. Stocker. Tanto do produto suave quanto do produto sabor. Até aqui foi tranquilo? Foi mais ou menos? Obrigado pela participação. Mais ou menos, né? Dá para entender essa lógica, né? Aqui, até eu me entendo que vocês possam ter feito confusão. O restante aqui era todo o processo que a gente já vinha fazendo, né? Agora vem o resultado. Vamos fazer junto com a contabilização, para a gente contabilizar isso também? Primeira coisa que a gente contabiliza, o que que é? Matéria-prima. Então, geralmente a gente vai ter lá um estoque de matéria-prima. Quando a gente fez essa movimentação, como que a gente movimenta ela? A gente levou o material para a linha de produção, 180 mil. Ele vai fazer o que na conta de estoque de matéria-prima? Vocês estão tão quietos hoje. Tem que baixar esse valor do estoque, né? Isso. Baixar significa o quê, Maria? Débito ou crédito? Ficou em dúvida. Tem que acreditar nessa conta e Isso, debitar na outra. isso, Maria. A gente é tão acostumado a falar baixar do estoque, né? Ah, tem que dar baixa lá no estoque, não esquece da baixa. É bem isso. Isso no dia a dia é bem comum mesmo. E a gente leva ele para qual estoque agora? Estoque de produto em elaboração. Vou aumentar um pouquinho aqui. Professor, eu coloquei ele aberto por produto. Tem problema? Eu só fiz isso aqui para poder facilitar a minha vida. Aí, suave. Não é que tem problema, é que tem que ser feito desse jeito. Que aqui a gente começa a falar de dois estoques diferentes, né? Duas peças diferentes. E sabor. Isso era só para não ter que escrever tudo. De preguiçoso, né? Não, que nem ali. Ali ficou 180 mil, né? O meu, eu coloquei 72 mil e 108 mil. Eu Você fez dividi. dois lançamentos de partida simples, né? Isso, Você fez 72 e 108. isso, fiz conforme está no mapa, separado. Fui eu que caí? Ah, eu ia perguntar já, foi o professor. Ah,
Estão me ouvindo? Agora sim, professor. Tá, o que aconteceu? A minha internet caiu aqui em casa. Eu estou roteando pelo celular. Olha que beleza, né? Vou recompartilhar aqui. Eu não vou reclamar porque fazia tempo que a net não dava problema. Então não dá para chorar as pitangas, né? Então a gente estava aqui, né? Isso? Então a gente contabilizou aqui os dois estoques. E até a Silvana tinha perguntado se podia ser feito separado esses dois lançamentos, a 72, 72, 108, 108. Pode, perfeitamente, tá? Segundo, o que eu contabilizo? Está fluindo a transmissão? Está dando para... É a primeira vez que eu estou fazendo essa maluquice com o celular, tá? Então, seria um bom feedback. Agora tá normal, professor. Pelo menos pra mim aqui tá normal. Então, então essa internet do meu celular tá fluindo aí. Que bom, então dá para seguir. A segunda contabilização que a gente faz, mão de obra. Então, mão de obra direta. Mas da onde que a gente tira? Vocês lembram? Pode vir de duas contas. Se a gente já tem a separação dos funcionários que estão na folha, a gente sabe que aqueles funcionários são da produção, a gente já contabiliza ele direto para o custo do produto, ou seja, para o estoque em elaboração. Não, o pessoal da folha faz uma contabilização, os lançamentos vão tudo para a despesa e depois a gente tem que retirar de lá. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Salários a pagar ou mesmo despesas com salários. Então, essas duas possibilidades. Quanto que a gente contabilizou de mão de obra? A gente teve um gasto de 40 mil. A gente vai reconhecer ou como um salário a pagar mesmo, né? Um valor a débito lá no passivo, ou diminuindo a minha despesa. A despesa a gente contabiliza a crédito. Agora eu vou retirar lá o valor. Seria uma espécie de estorno parcial, né? Mas não é bem um estorno. A gente contabiliza 40 mil. E indo para o estoque de produto em elaboração, 20 mil para o produto suave, 20 mil para o produto sabor. Vamos começar a dar número aqui, né? Então, primeiro e primeiro. O segundo lançamento. O terceiro lançamento. Os outros custos. Outros custos diretos. Aqui, em geral, vem as embalagens. Tem empresa que não faz o controle da embalagem. Então, ela compra, contabiliza na despesa e depois faz a reversão. É o melhor processo? O que vocês acham? Ou é melhor manter um controle de estoque para embalagem?
Eu acho que é melhor ter o controle, né? Da embalagem. Quanto melhor for os nossos controles, menor o risco que a gente tem de problemas de gestão, tanto para acompanhamento da utilização de materiais, ou mesmo para a figura da auditoria interna. Saber se está tendo algum problema de desvio, de desperdício, né? Então, nesse caso aqui, vamos deixar como estoque. Estoque de embalagens. Professor, eu ainda sou mais rigoroso nisso. Eu mantenho 2 estoques de embalagem. Estoque da embalagem sabor e estoque da embalagem suave. Pode? Pode. Vai do nível de controle que a empresa tem. Isso ainda não é tão visto por vocês, porque vocês ainda não entraram no âmbito gerencial da contabilidade, né? Na hora que vocês começarem a trabalhar mais nessa figura de gerenciamento, da parte de controladoria, aí vocês vão ver que quanto maior o nível de controle, mais acertada é nossas decisões. Ou, para quem gostar da área de auditoria ou de perícia, essas são fontes de informação que a gente acaba tendo para descobrir desvios e fraudes. Interessante isso, né? Até a perícia usa desses controles. Então, aqui vamos deixar um estoque só, não vai ter tanto problema. Então, a gente já teria um material lá com saldo anterior. A gente vai vir aqui e contabilizar. Para sabor foram utilizados 10 mil. Então, 10 mil, vou chamar aqui de 3.1. O que é que eu peguei? O primeiro foi a sabor, 10 mil. 3.1. E a embalagem da suave, 15 mil. 3.2. Vou lá no estoque do produto em elaboração suave, 3.2. 3.2 anos, 15 mil. Isso? Não. Não? Por quê? Ué, professor. Não é 10 mil para sabor e 15 para suave? No estoque de embalagem não tinha que colocar, tipo, o total ali, a soma do 15 e do 10? Ah, nossa, meu Deus, é que eu fiz um só, por isso que eu tava viajando, disfarce. Não, pode ser tanto feito com um lançamento, igual a gente fez aqui em cima, né? Quanto separando em 2. O efeito vai ser o mesmo. O resultado na contabilidade vai ser o mesmo. Isso é o legal da contabilidade, né? Isso é tão legal quanto a matemática. A gente chega nos mesmos resultados de vários modos. E o quarto? Ao do CIFES, né? O que é o CIF? Custos indiretos de fabricação. Nossa, aqui a gente só tem um custo, né? Despesas com depreciação. Então, foi feita, contabilizada a depreciação normalmente. A gente vai na conta de despesa do período, vai lá e vai retirar. 16.366,64 vai para suave. Então, 16.364,64.
e 63 e 60,64. Aqui a gente vai chamar de 4.1. Vai lá para suave, 4.1. 16.363,64. E o 4.2, 13.636,36. 13.636,36. Vai dar lá nosso total de 30.000. 4.2. Então, ele vai ficar alocado aqui no estoque de produto em elaboração, sabor. 13.636,36. 4.2. E nesse momento a gente tem o nosso processo de produção encerrado, né? A gente contabilizou todos os valores de produção, sabendo que foram 60.000 unidades. Então, nesse momento, a gente tem o quê? Uma transferência para estoques de produtos acabados. Suave. Estoque de produtos acabados. Sabor. Toda a nossa produção foi terminada. A gente gastou 123.363,64. A gente vai zerar essa conta, já que todo o produto a gente conseguiu terminar. Então, 123.000. Tem que bater aqui, né? 363,64. 363,64. E vai, então, lançamento simples. 123, 363,64. Quarto, vai para o quinto lançamento. Produtos acabados. A mesma coisa para o sabor. 5.2. A gente gastou 151, tá certo isso? Vamos lá, certinho, né? 151,636. Pode ser uma vírgula a mais aqui. 151,636 e 36. Sempre que eu fiz vírgula. Contabilizado o nosso produto acabado. Teoricamente, esse razonete está representado nessa ficha de estoque, certo? E o segundo razonete aqui vai estar representado nessa ficha de estoque. Aí a gente faz a nossa venda. Então, a gente vai ter receita com vendas. E a contrapartida da receita, ou caixa, ou banco, ou mesmo, se for a prazo, clientes, né? O que a gente vendeu? Usa esse valor aqui? A minha receita deu quanto? Vou lá no exercício descobrir, né? Ah, não, professor, aqui, ó, o preço de venda foi
R$ 4,03,50. R$ 4 para sabor, R$ 3,50 para suave. Então, vamos contabilizar primeiro a venda da sabor, né? Está descrito primeiro ali. Então, a gente vai fazer o quê? A receita como débito, não, crédito. Como é que eu contabilizo a receita? É débito ou crédito? Me perdi agora. Crédito. Crédito. É crédito. Crédito, né? Então, R$ 4. A gente vendeu quantas peças? 50 mil. Então, vezes 50 mil. Nossa receita só do produto sabor, 200 mil. Vai entrar no banco. Vou colocar aqui 6,1. 200 mil. E para produto suave? Foi 3,50. Só que a gente vendeu 60 mil peças, né? Então, 210 mil. 6,2. 6,2. Então, vai entrar 210 mil, ou no nosso caixa, ou no banco, ou o cliente vai ficar devendo. Bacana. Quantas partes a gente divide a venda mesmo? Lá do ano passado. 3 partes, né? Receita. O que mais? A gente contabiliza os Os impostos impostos e o custo. e o custo. Aqui a gente não vai trabalhar o imposto, então a gente vai contabilizar o custo. Então a gente vai chamar aqui de custo do produto vendido. Quanto que a gente vai contabilizar aqui? Quanto que a gente vendeu da Suave? Tudo, né? Foram 60 mil peças, a gente vai dar baixa, então, 123.363,64. Então, no custo, 123.363. E a gente vai dar baixa também no produto acabado da Sabor. 151.636,36. 151.636,36. Então, nosso custo do produto vendido, 275 mil. Nossa receita, 410 mil. Contabilização está prontinha. Muito problemático contabilizar custo? Que eu aconselho vocês, venham contabilizando pelas mesmas linhas que foram utilizadas no mapa de custeio. Não tem como errar daí. E agora vai faltar o quê? O nosso resultado bruto, que seria aqui a letra E, né? Resultado bruto. A gente começa com a receita bruta. Quanto foi nossa receita bruta? Nosso total. 410 mil. Isso, total das nossas vendas. Está aqui embaixo, né?
410 mil. Da receita bruta, para encontrar a receita líquida, a gente diminui o quê? Deduções da receita. E não teve nenhuma, né? Não teve nem imposto, não teve devolução, abatimento, nem cancelamento. Com isso, a gente consegue achar a receita líquida, que é 410 mil menos zero. Encontrei a receita líquida. Eu vou diminuir também um valor, que é qual? O CMV, ou o CPV, ou o CSV. Custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, ou o custo do serviço vendido, ou serviço prestado, pode ser também, né? Quanto que deu o nosso custo? A gente vai pegar aqui em cima. Opa, 275? Foi o material que a gente entregou, né? Tanto do produto suave quanto da sabor. Com base nisso, a gente acha o resultado, ou lucro, né? Pode chamar também com esse nome, bruto. O resultado bruto vai ser 410 menos 275. Daria para achar o lucro líquido do exercício? Dá, né? A gente tem aqui algumas despesas, mas não é o foco do exercício, então a gente não precisa fazer. A gente já teria respondido aqui também o resultado bruto do período. Então, encerrou o exercício. Dúvidas, perguntas, questões? Mais ou menos? Não entendi nada? Mais ou menos. Mais ou menos? Precisa praticar mais ainda? Sim. Professor, eu aceito mais uma atividade. Mas, sem dúvida que eu ainda vou dar mais uma. Até porque eu vou usar a atividade como revisão na próxima aula. Então, não se preocupem, vai ter mais uma atividade. Ô, professor, na penúltima semana de aula, é para vocês já irem mais afiadinhos para a prova. E o que a gente vai adentrar hoje? A gente vai começar, mas não vai terminar hoje. Mas a gente já falou um pouquinho, né? Dessa figura da departamentalização. Trazer um pouquinho de conceitos sobre essa figura. Então, custeio departamental também é um sistema de custeio atribuído, com atribuição de custos diretos aos produtos por meio de departamentos. Então, a gente se utiliza de estrutura de departamentos para conseguir fazer essa alocação para os produtos. Então, a gente começa a dar o endereço certo para cada uma das despesas. Igual que eu falei da história da pizza, né? Não é justo um departamento que não come ou tem problema de lactose, uma pessoa que tem problema de lactose, participar de um rateio de pizza. Então, a gente tem como departamento divisões, seções ou setores que compõem o estabelecimento comercial, industrial, bancário ou prestador de serviço. Então, qualquer tipo de atividade empresarial pode ser dividida em departamentos. Então, por isso que a figura do centro de custos a gente encontra em vários tipos de empresa diferentes e funcionam de uma maneira bem interessante, bem prática. E departamento é a menor unidade, ou administrativa, de uma empresa industrial, compostas por homens e bens capazes de realizar tarefas homogêneas.
Professor, mas então é só o administrativo que pode ter departamento? Não, não é somente o departamento administrativo, mas seria uma espécie de unidade administrativa para o funcionamento da tarefa. Mas a gente pode encontrar departamento tanto na linha de produção, quanto no setor de logística, assim como no administrativo puro, né? E a gente, então, pode encontrar alguns tipos de departamento. Então, nas áreas administrativa financeira, pode ter departamento de cobrança, contas a pagar, contas a receber, controladoria, diretoria, núcleo de processamento de dados, departamento pessoal, departamento de transporte, departamento de comunicação. Vai depender muito de cada empresa, como é que ela desdobra suas atividades. Na área comercial, a gente pode ter departamento de compra, expedição, faturamento, marketing, departamento de recebimento, o departamento de venda. E aqui os que mais acabam interessando para a gente, departamentos relacionados à produção. Então, ambulatório médico, acabamento, almoxarifado, carpintaria, conservação e manutenção, própria contabilidade de custos, controle de qualidade, costura, fundição, montagem, vai depender de cada atividade. Professora, eu não entendi o que o ambulatório médico está fazendo ali. Será que o pessoal da segurança do trabalho é uma área da linha de produção? O que vocês acham? Professor, nas empresas que eu trabalhei não tinha, mas vendo que o lugar que mais se machucam é na área de produção, então tem que ser perto. É uma área que tem a correlação muito grande com a produção. Justamente por isso, Júlio. A área que costuma ter os acidentes, não que outros setores não tenham, né? Mas a área que existe toda uma preocupação em relação a acidente de trabalho é a área principal da empresa. Nas indústrias, a atividade produtiva. Então, ela muitas vezes acaba sendo tratada como uma unidade, um departamento auxiliar da produção. E na realização das tarefas, os departamentos realizam gastos que poderão ser classificados tanto como custo como despesa. Isso a gente já está mais acostumado, né? Separar custo e despesa. Gastos gerados pelos departamentos relacionados à produção vão ser classificados como custo. Por isso, os departamentos também são chamados de centro de geração de custos, ou centro de custo. Professor, mas lá na empresa que eu trabalho, todas as áreas são separadas por centro de custo. Alguém já pensou nessa frase que eu falei agora? Maria, lá na empresa que você trabalha, a administração é centro de custo também? É. Por que Na acabou minha só... empresa também, professor, não é produção, fábrica, mas lá a gente trabalha com centro de custo. O que acontece para todas as áreas levarem esse nome? Centro de custo seria como um plano de contas de separação de departamentos. Como a gente começa a segregar as atividades entre esses departamentos, todas as empresas acabam classificando com esse nome, centro de custo. Mas nem todo centro de custo representa um custo, efetivamente. É que, para não fazer confusão na empresa, o pessoal não ia separar centro de custo e centro de despesa. Então, adota-se a metodologia de chamar centro de custo.
Mas, com certeza, nesse plano de centro de custos, vai ter a separação de qual área que é cada tipo de centro de custo. Então, olhando, vocês vão ver, provavelmente vai ser desdobrado no código do centro de custo, quem que é produção, quem que é marketing, quem que é área de administração, e assim por diante. Então, cada departamento corresponde a um centro de custo, embora possam existir centros que não correspondam especificamente a um departamento. Dependendo da complexidade, a gente pode ter um departamento com mais divisões de centro de custo. Não ficou tão certinho aqui, mas era para ser uma seta, tá? Então, dependendo da complexidade, a gente divide o próprio departamento em mais de um centro de custo. Mas, no mínimo, um departamento é um centro de custo. E um departamento poderá ser subdividido em mais de um centro de custo, quando for economicamente viável, permitindo, então, uma melhor apropriação dos custos indiretos aos produtos. Então, para fazer essa subdivisão, pegar um determinado departamento e separar em mais centro de custos, ele tem que ser justificável economicamente. O gasto que eu vou ter para fazer o controle de 2 centros de custos ou 3 centros de custos em um departamento vai ter que justificar o meu ganho em relação à informação. Então, a informação ela tem que ser muito útil para poder justificar essa separação. E os gastos comuns a vários departamentos, então aluguel, energia, depreciação, podem ser inicialmente acumulados em um centro de custo próprio, então específico para esse tipo de gasto, e depois passar pelo rateio para os diversos centros de custos da empresa. Então, professor, então eu tenho algumas despesas que vai abranger todos os departamentos. 2 formas possíveis, eu controlo tudo em um departamento, ou um centro de custos e depois eu rateio, ou eu já faço o rateio para cada centro de custo na hora do lançamento. Não sei quem de vocês trabalha com SAP, ou o próprio Microsiga, Proteus. Trabalho com Proteus. Lá, geralmente, quando o pessoal vai entrar com uma nota que tem essa característica, a pessoa já faz a divisão para vários centros de custos, né? Então, a pessoa já... chegou a nota de telefone. Já faz um rateio para cada centro de custo receber o seu percentual. Então, pode ser feito dos 2 modos. Vai depender muito da organização da empresa e até do próprio sistema que ela trabalha. Então, a gente vai ver um departamento, um esquema falando de um departamento de produção dividido em vários centros de custos, segregando máquinas, homens e suas importâncias, para que os custos indiretos de fabricação gerados em função de cada máquina possa ser atribuído somente aos produtos que elas utilizem. Então, aqui a gente começa a vislumbrar essa ideia de quem faz o produto ou quem utiliza aquele gasto, recebe, quem não utiliza, não paga ele, não recebe ele no seu custo. Então, aqui, departamentos onde a gente tem a máquina 1, a máquina 2, até a máquina 7. Supondo que elas vão passar por essas pessoas, com essa carga horária, com um determinado salário. Então, a gente tem um determinado custo por máquina. E ela vai passando de acordo com o processo produtivo para outros departamentos. Então, supondo que o produto R8 precise da composição do 7, do 6, do 5, do 4, do 3. Ele vai acumulando em cada setor até compor o valor do R8.
Nossa, professor, então ele pode vir em efeito cascata? Pode. Então, supondo que o produto vai sendo processado por vários departamentos, a gente vai utilizar ele na composição e vai acumulando no caminho, nessa separação por departamento. De repente ele não passa, então aqui o R8 não utilizou o insumo R9 aqui, ou o produto R9. Ele não vai compor o produto R8, não vai entrar no cálculo. Assim como o R8 não vai participar do R9. Então a gente começa a ter separações, onde cada produto vai somente contribuir com o efetivo uso da matéria-prima, do insumo ou do custo que foi utilizado. E o centro de custo é a menor unidade da empresa industrial considerada para fins de acumulação de custo, que pode ser fictícia, ou seja, não corresponde a uma unidade administrativa, mas muitas vezes ela acaba coincidindo com ela. Então a gente pode ter o departamento de almoxarifado sendo um centro de custo almoxarifado, ou não necessariamente. Aí é o que eu falei para vocês, às vezes a gente pega um departamento e divide em 2, 3. Então, vale ressaltar que o tratamento do centro de custos, de geração de custos, ficou convencionado como departamento. Uma vez que só o seu estudo é conhecido como sistema de custo departamental. Então, nada mais é falar do que o custo, do que os setores que participam da composição de um determinado produto. Mas sempre a gente acaba chamando de departamento. Mesmo não tendo diferença conceito de departamento para utilização para a área administrativa, para a área comercial ou para a área industrial. Mas nossa preocupação como sistema de custos são aqueles custos ou aqueles departamentos de produção, ou os departamentos industriais. Então, segundo a acumulação de custos, os departamentos são de duas naturezas. Departamentos produtivos, esses são os mais importantes para a gente. Então, estão na área de produção e são responsáveis pela fabricação. Em cada departamento é gerado, em relação aos custos diretos e também custos indiretos, os quais são atribuídos somente aos produtos que passarem pelo respectivo departamento. Aqui que vem a parte mais importante do custeio por departamentalização. O meu produto só vai acumular custo de um departamento se ele efetivamente utilizar o trabalho daquele departamento, ou o custo daquele departamento. Se ele não passar por aquele departamento, ele não contribui. Faz sentido? Mais ou menos? Sim, talvez. Professor, um exemplo aí dentro disso, como a gente trabalha com a porcelana, né? Vamos imaginar o prato, a caneca, enfim, a xícara, o que for. Quando ele fica pronto e ele fica branco. Se ele for decorado, ele vai para um departamento que vai fazer a colagem do decalque. Então, aquele custo vai entrar para aquele produto. O que fica inteiro branco, que não tem o decalque, esse custo já não vai fazer parte daquele produto, né? Vai fazer parte do produto. Uhum. Então, o custo do departamento ali, vamos chamar de pintura, não é bem pintura, porque o branco também é pintado, né? Mas... É decalque, é verniz, o branco é verniz.
É verniz? É verniz. Uhum. Vivendo e aprendendo. Então, E o outro é o decalque. esse departamento que faz o decalque não vai ter nenhum dos seus custos atribuído aos produtos que ficam brancos. É bem essa figura. Então, como o produto não utilizou o serviço daquele departamento, ele não vai receber nenhum valor de rateio daquele departamento. Isso a gente pode encontrar em várias indústrias, né? Se a gente parar para analisar, a gente consegue pensar em vários processos industriais onde um determinado produto usa um departamento e outros não. Alguém consegue imaginar mais algum? Não? Talvez? A gente pensar na Petrobras, tem esse tipo de sistema, porque quem fabrica, o setor que fabrica diesel não tem os mesmos processos industriais que o setor que fabrica gasolina. Então, são departamentos, vão utilizar departamentos distintos. E cada um vai receber o custo somente dos departamentos que são utilizados. Eita, se a gente começa a pensar, todas as empresas acabam tendo um pouco disso. E foi por isso que ele surgiu. Porque antes, somente fazendo rateio, tinha muito produto que saía com custo que não era devido para ele. Isso distorcia a realidade. Então, a departamentalização surgiu tentando minimizar essa distorção. Resolveu? Não, não resolve. Tá? Ela minimiza, mas não resolve. Quem tentou resolver de maneira efetiva foi o custeio ABC, que vai ficar para custos 2. Mas o custeio ABC ele sofreu tanta crítica que quase não é utilizado. Que ele é muito difícil de colocar em prática, muito caro. Então, os custos diretos são atribuídos aos produtos sem maior complicação. A gente até viu ali no exemplo, né? No nosso exercício. A embalagem suave foi para suave, a embalagem sabor foi para sabor. Não teve muita complicação. Os custos indiretos, eles já são um pouquinho mais difíceis. E mesmo tendo o processo de departamentalização, eles também vão utilizar critérios de rateio, ou estimação, ou um processo de arbitragem da distribuição dos valores. Porém, agora nessa distribuição, quem não participa, quem não usa o serviço, não entra no rateio. É essa a grande diferença. Todos aqueles que usaram o departamento vão participar do rateio. Todos aqueles que não utilizaram não participam do rateio. Essa é a principal diferença. A gente pode ter departamento de serviços, tanto auxiliares ou de apoio. Então, prestam serviço em toda a empresa, inclusive para os departamentos produtivos, embora os produtos não transitem por eles. Os custos gerados nesses departamentos são todos indiretos. E a departamentalização é a melhor forma de ratear eles aos produtos. Então, a gente identifica esses custos indiretos gerados nesse tipo de departamento, então, acumulando todos os valores nesse centro de custo. Depois que a gente acumulou eles, então os custos acumulados nos departamentos de serviços são transferidos para os outros departamentos de serviços que utilizaram eles ou para os departamentos de produção. E depois que todos os custos indiretos se encontram devidamente alocados nos departamentos de produção, eles vão compor o valor do produto final. Então, a gente pode ter departamento puramente produtivo, departamento auxiliar
onde transite material, e departamento de serviços. A importância da departamentalização eu vou deixar para a próxima aula. Mas ele é bem importante. Bem importante porque hoje é o meio mais utilizado, a gente pode falar, pela figura do centro de custos e causa menor distorção do que o custeio por absorção. E não é impossível ou quase impossível de aplicar como custeio ABC. Então fica nesse meio termo de, é bom, mas não é tão bom, mas é o menos pior que eu consigo usar. Então ele tem essa importância. Tranquilo? Hoje foi só a teoria e um pouquinho da experiência através do exercício. O que eu vou fazer então? Vou colocar o material no AVA para vocês, vou colocar a planilha da correção, vou colocar a gravação e vou colocar mais um exercício. Esse exercício vai envolver, de maneira bem simplista ainda, essa figura da departamentalização, igual o que a gente fez da manteiga, mas também com a contabilização. Pode ser? Não? Sim? Mais ou menos? Pode ser, professor. Professor, mas o professor falou que a revisão vai ser aula que vem, mas o professor vai pôr um pouquinho de departamentalização. A departamentalização nada mais é do que um custeio por absorção melhorado. Então, a gente não está falando de um sistema novo. É o mesmo custeio por absorção, só que com um tratamentinho diferenciado. Então, a gente vai trabalhar esse tratamento diferenciado só de maneira mais leve por enquanto. Daí a gente faz a correção na próxima aula, fazendo a revisão e tratando do que vai ser cobrado em prova. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Tudo? Não entendi lufas da aula de hoje? Gente, vocês estão muito quietos hoje. O que aconteceu? Olha, ela não quer nem me responder. Obrigado. Segunda-feira, professor, segunda-feira. Mas segunda-feira é o dia que a gente tem que estar com mais energia. Deus me livre. Então tá, gente. Então, a gente encerra por aqui para vocês descansarem. E amanhã a gente faz correção do exercício de impairment lá e vai falar de patrimônio líquido na teoria. Beleza? Então a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tá bom, então. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, Ana. Até amanhã.